Voltamos. Vamos seguir aqui, esperar o seu Mauro entrar. Já está carregando aí. Acredito que... Beleza, ainda não estamos no mesmo número que estávamos antes do nosso breve intervalo, mas logo chegaremos. Tem mais dois chegando agora. O pessoal vai chegando aos poucos, né? Esperar, o Samuel acabou de chegar, André também. Vamos lá. Então, nós vimos os dois primeiros elementos da ação, partes, causa e causa de pedido. Agora, chegamos ao pedido, como terceiro e último elemento da ação. O que é o pedido? Pedido, nós podemos considerar como o bem da vida buscado. A doutrina gosta de utilizar essa nomenclatura para falar de pedido. Pedido é o que a pessoa quer. Todo processo possui pedido. Todo processo possui pedido, absolutamente. E ele está atrelado a esse bem da vida, né? Bem da vida é aquilo que a pessoa identificou como desejado, como aquilo que ela busca. Se você for atrás de um conceito para bem da vida, você vai encontrar o seguinte conceito, estou escrevendo para você aqui, elemento apto para a satisfação ou para satisfazer uma necessidade, ou mais que uma necessidade, né? Todo o processo é construído a partir de uma necessidade. Então, existe uma necessidade verificada pelo autor e ele ingressa com uma ação para tentar resolver, satisfazer essa necessidade. Então, se eu penso em uma ação previdenciária, a necessidade do autor é conseguir aquele benefício previdenciário, seja uma aposentadoria, um auxílio-doença, uma pensão por morte, nesse caso agora mais recente, né, esse benefício assistencial. Várias pessoas tiveram um benefício negado, depois algumas levaram isso para uma discussão judicial. Se eu entendo que eu fui cobrado indevidamente e paguei, eu ingresso com a ação porque eu quero receber o dinheiro de volta, ou eu quero uma indenização por ter sido cobrado indevidamente. Se eu tenho filho e quero ficar com meu filho, que ele fique comigo, a minha necessidade é ter a guarda do meu filho, enfim. Todos os processos, eles possuem necessidades discutidas dentro do próprio processo. E o que vai satisfazer essa necessidade? O alcance do pedido, a conquista desse pedido. Por isso que a gente fala que o pedido representa o bem da vida, que é aquilo que a parte identifica como suficiente para satisfazer a necessidade que ela está demonstrando no processo. Então, o processo se atrela a uma necessidade e o pedido que ela faz é algo que vai responder a essa necessidade, que vai suprir essa necessidade que ela identificou, tá? O processo não precisa ter somente um pedido, o processo pode ter vários pedidos, não precisa ser um só. Isso a gente vai chamar de cumulação de pedidos. O que é cumulação de pedidos? É pluralidade de pedidos, eu posso pedir várias coisas. O autor pode pedir dano material, dano moral, enfim, vários provimentos podem ser buscados por meio da ação, né? Então, eu me lembro de uma situação há muito tempo, né? Agora, ano que vem, novamente, teremos essa situação de ano político e tudo mais, mas houve uma questão política em uma cidade próxima às nossas cidades, uma cidade pequena, em que, em uma discussão política, né, em um pleito eleitoral, um determinado grupo político adversário decidiu comprar um jornal para publicar várias questões e notícias sobre o comportamento íntimo do outro candidato, a maneira como ele se comportava, inclusive sexualmente. E aí esse jornal estava pronto para ser publicado e no domingo ele seria distribuído em toda a cidade, falando sobre a conduta sexual do candidato a prefeito, que tentava a reeleição, que era então o atual prefeito na época, e que essa conduta ela era abafada, escondida por um casamento de fachada, enfim, toda uma situação dessa. E o grupo do prefeito descobriu essa situação e ingressou com uma ação judicial para impedir que esse jornal fosse veiculado, para impedir
que fosse entregue esse jornal e que isso chegasse até a população, porque houve um receio do que isso poderia gerar, principalmente isso deve ter acontecido há uns 10 anos atrás, então, em uma sociedade muito tradicional, conservadora, de uma cidade minúscula, né? E também tinha toda uma situação de isso não ser necessariamente verdade. Enfim, e tinha também nesse pedido, além dessa suspensão, né, não permitir a divulgação da notícia, eventual multa por descumprimento, um dano moral, várias coisas ali solicitadas. E é exatamente isso. O mesmo processo pode ter vários pedidos, vários desejos, várias intenções. Tá? Então, isso é a figura do pedido, aquilo que se busca por meio da ação. Lindo! Agora a gente chega nas classificações das ações. E, jovem, isso é cobrado. A gente observa muitas questões discutindo exatamente isso, essa situação da classificação das ações, né? Então, vamos bater um papinho sobre essa classificação das ações. Bom, quando a gente pensa na maneira como as ações podem ser classificadas, existem 3 classificações básicas, que são essas que estão no vermelho aí, né? Condenatória, constitutiva e declaratória. Essa é a classificação básica das ações, que vocês certamente estudaram. E essas 2 últimas modalidades, executiva, lato sensu e mandamental, essas 2 últimas são desdobramentos das ações condenatórias. O que a gente tem que entender? As ações elas podem ser classificadas em condenatória, constitutiva e declaratória, sendo que as ações condenatórias elas se dividem em executiva lato sensu ou mandamental. Então, essas 2 últimas são subclassificações das condenatórias. Por que eu estou falando sobre isso, né, sobre essas classificações das ações? Porque nós observamos em algumas provas de concursos e tudo mais, cobrando esse tipo de conhecimento, esse tipo de classificação, onde se coloca ali um exemplo de demanda para que você identifique qual seria aquela modalidade de ação e tudo mais. Então, vamos lá. Primeira classificação das ações são as ações condenatórias, né? E o que são ações condenatórias? São demandas que visam, objetivam uma prestação. O que é esse direito a uma prestação? Submeter o outro à minha vontade, a fazer algo em meu favor, né? Então, aqui, busca-se submeter a outra parte à minha vontade para que seja feito algo em meu favor. Meus caros, como o próprio nome diz, a ação condenatória busca uma condenação. Então, o autor, quando ingressa com uma ação condenatória, ele quer que o réu seja condenado a fazer, a pagar, a dar alguma coisa, sabe? Então, aqui, o autor busca que alguma coisa lhe seja entregue, né? E um ponto muito importante, um ponto crucial para identificarmos uma ação condenatória é que é comum que as ações condenatórias façam uso da fase de cumprimento de sentença. O que é isso? O réu foi condenado a pagar R$ 2.000 para o autor. Se ele não paga espontaneamente, né, após a condenação, o autor possui mecanismos para obrigar o réu a pagar. E isso é o que a gente chama de fase de cumprimento de sentença, que é o momento onde eu vou efetivamente colocar a mão naquilo que me foi garantido por sentença. Então, só as ações condenatórias têm essa fase. É claro que o devedor pode cumprir a obrigação espontaneamente. Acontece com frequência? De maneira nenhuma. Aliás, o comum é não acontecer, mas pode ser que aconteça. Mas se ele não cumprir espontaneamente,
a sua obrigação. Então, o autor, né, o credor, aquele que foi identificado como credor pelo juiz na sentença, pode fazer esse pedido, né, de cumprimento de sentença para obrigar o réu a pagar. E aí a gente vai ter aquele momento de busca de bens, penhora, leilão, tudo para tentar transformar no dinheiro que o credor está buscando. Então, sempre que eu quero receber alguma coisa, eu estou diante de uma ação condenatória. Tá? Sempre. Então, você pode colocar aqui que o objetivo das ações condenatórias é que haja algum pagamento ou entrega de coisa, e pode ser carro, casa, enfim, animal, ou que seja feito alguma coisa. Por exemplo, uma situação em que você pagou para o cara pintar a sua casa e ele não pintou, você já estudou obrigações, né? Aí você ingressa com uma ação para obrigar ele a pintar a sua casa. E aí o juiz condena ele a pintar a sua casa e aí ele tem que ir lá pintar. Mas você fala assim, mas e se ele não for, eu vou amarrar ele numa coleira e levar para minha casa? Se ele não for espontaneamente, ele vai pagar alguém para ir. Ele é obrigatório, isso será convertido em perdas e danos, artigo 499 do CPC, e ele vai ter que pagar para um outro pintor ir lá fazer. Percebe? Então, nas ações condenatórias, eu tenho a determinação de que algo seja pago, de que algo seja feito ou de que algo seja entregue. Se eu tenho isso, é uma ação condenatória. É o que a gente mais tem nos processos judiciais, né? A maioria das ações que temos são ações condenatórias. Você deve ter estudado responsabilidade civil, é que a gente tem 2 turmas aqui, né? Terceiro semestre ainda não. O quinto deve já ter estudado responsabilidade civil. Na responsabilidade civil, é tudo condenatório, porque eu quero uma indenização. A busca por indenizações é sempre condenatória, eu quero que seja pago alguma coisa. Bom, próxima ação são as ações constitutivas. Então, elas estão atreladas a direitos potestativos. O que são esses direitos potestativos, né? São direitos que modificam circunstâncias, transformam situações. Esses direitos potestativos, eles são direitos que acabam transformando situações. Então, nas ações constitutivas, eu estou constituindo uma nova realidade. Muita atenção para essas minhas dicas, usando a própria palavra, né? Então, vamos anotar isso. Aqui se está constituindo uma nova realidade. Outro ponto importante, outra informação importante sobre as ações constitutivas. Dispensa-se a fase de cumprimento de sentença. Não existe fase de cumprimento de sentença nas ações constitutivas. Por que eu não tenho fase de cumprimento de sentença nas ações constitutivas? Porque a decisão do magistrado, né, do juiz, ela é autoaplicável. Ela vale, ela é suficiente. Pensa comigo, se eu tenho uma sentença em que determina um pagamento de um valor X, essa sentença não se transforma em dinheiro. Então, ela não é autoaplicável, ela precisa ser cumprida, ela precisa da fase de cumprimento de sentença. Na constitutiva, não, eu tenho uma sentença que é autoaplicável. Melhor exemplo para a gente entender uma ação constitutiva: ação de divórcio. Pensa comigo, por que o divórcio é uma ação constitutiva? Primeiro, que o divórcio, eu estou transformando uma realidade. A pessoa até então é casada e ela, por força da decisão, ela deixa de ser casada e passa a ser divorciada. Ou seja, eu constituo uma nova realidade jurídica, uma nova circunstância, uma nova situação. Além disso,
o juiz decretou o divórcio, julgou procedente, não interessa se a outra parte não aceita. Sabe aquela fala que a gente escuta muito, fulano não quer me dar o divórcio. Ele não tem que querer nada. Para um casamento continuar, os dois têm que querer continuar. A falta de vontade de somente uma pessoa já é suficiente para um divórcio. Então, o juiz decidiu pelo divórcio, o divórcio aconteceu. É só pegar aquela sentença e levar no cartório. E o próprio cartório já vai registrar o divórcio, averbar o divórcio na certidão de casamento. Então, eu não preciso de fase de cumprimento de sentença, aquela decisão já é suficiente, já é autoaplicável. Sabe? Quando eu penso em reconhecimento de paternidade, é a mesma coisa. O que eu estou constituindo? Uma circunstância de paternidade. Até então, não havia essa relação de paternidade daquele indivíduo com relação à criança. Até então, ele não era reconhecido como pai. A partir de uma decisão judicial, ele se torna pai. Nossa, mas ele ainda não concorda. Não interessa se ele concorda ou se ele não concorda. Aquela decisão é enviada para o cartório e o nome dele vai ser colocado como pai, percebe? Eu não dependo da aceitação da outra parte. Eu não dependo que a outra parte faça nada para a eficácia da decisão. A própria sentença judicial é suficiente. Então, isso é uma ação constitutiva. Eu estou constituindo uma outra realidade. Pergunta, né? E se eu tenho uma ação de reconhecimento de paternidade e alimentos, cumulada com alimentos, que é totalmente possível. Aliás, é extremamente comum quando a gente tem um reconhecimento de paternidade, que seja essa demanda pleiteada junto com o pedido de pensão. Então, eu tenho dois pedidos. Como que eu classifico essa ação de reconhecimento de paternidade com alimentos? Bom, a classificação das ações, ela é atrelada a cada pedido. Então, eu preciso analisar o pedido isoladamente. Em uma ação dessa, no que diz respeito ao reconhecimento de paternidade, ela é constitutiva, e no que diz respeito aos alimentos, ela é condenatória. Então, aqui eu tenho dupla natureza, e não tem problema nenhum isso acontecer. Por quê? Porque a hora que o juiz reconhecer a paternidade, o cara é pai, pronto e acabou. Agora, a hora que ele condenar o cara a pagar a pensão, e se ele não pagar? Aquela sentença não vai se transformar em dinheiro na conta da mãe. Aí eu tenho que ir atrás dele, fazer o cumprimento de sentença, percebe a diferença? Então, eu tenho uma parte da ação é constitutiva, uma parte da ação é condenatória. Samuel colocou aqui, o direito potestativo muda circunstâncias por não poder ser contestado. Na verdade, a relação não é exatamente essa, Samuel. Eu posso ter uma contestação, no sentido, eu posso ter uma resistência. Pensa assim, eu me lembro uma vez, né, olha assim, né, as pessoas vão se entregando. Eu, muito tempo atrás, assistindo Ratinho, né? Quando você é mais novo, hoje nem estou em casa quando passa isso, né? Hoje estou por conta da pandemia, mas estou dou aula todo dia. Mas teve uma época que eu realmente achava muito divertido aquele quebra-pau, aquela baixaria toda. E era aquele negócio do exame de DNA, e tinha lá uma mulher e três amigos. Porque os três poderiam ser pai, porque ela engravidou e houve relacionamento sexual com os três. E quem era o pai? Não se sabe quem era o pai, né? Estava ali para descobrir. Vamos imaginar que se ingressou com uma ação de reconhecimento de paternidade contra você. E você sabidamente tem conhecimento de que, ok, você se relacionou com a pessoa, mas essa pessoa também se relacionou com outras pessoas. Né? Imagine que era uma criatura que gostava do movimento. Então, ela tinha ali múltiplas relações. Ok, você tem o direito de contestar e falar, olha, eu tenho dúvida se o filho é meu, porque eu não fui a única pessoa que compareci. Né? Existiram outras pessoas que também ali estiveram e que podem, porventura, ser o pai da criança. Então, é possível o questionamento, sabe, Samuel? Tem como eu de alguma maneira tentar resistir. O ponto foi reconhecido, transitou em julgado, e esse é o ponto. Uma sentença de uma ação de reconhecimento de paternidade pode ser objeto de recurso. A parte não precisa aceitar, sabe? Então, ela pode recorrer. Eu posso dizer que o exame está errado,
o exame de DNA. Tem aquela chance irrisória? Tem, mas vai que acontece do exame de DNA estar errado. Então, eu posso espernear um pouquinho, mas vai chegar um momento em que eu não vou mais conseguir. E aí teremos o chamado trânsito em julgado, né? Quando se torna indiscutível a decisão. Perdi o prazo para recorrer ou não tenho mais recurso para usar. Já usei todos. Nesse ponto aí, não dá mais para fazer nada. Me resta aceitar, baixar a cabeça e entender que é isso mesmo, sabe? Então, a gente tem que entender, Samuel, que o fato de termos um direito potestativo ali discutido, que são essas demandas que implicam em modificação, em transformação, isso não impede a contestação. Eu posso me defender. Fica mais difícil? Talvez, mas eu posso me defender, eu posso apresentar os meus argumentos. Mas o ponto é, chegou no momento final e se tornou indiscutível, não tem mais o que ser feito, né? Eu serei reconhecido como pai e ponto final, sem choro, né? E nesse caso especificamente do Ratinho, não era nenhum dos três que lá estavam no palco. Haviam 3 exames de DNA, não era de nenhum dos três. Então vai ter que puxar na memória outras pessoas que lá não estavam para continuar essa busca. É muito complicado, né? Aqui fazendo uma parte, né? Quando a gente pensa em demandas é, de família, né? Eu me lembro uma vez que eu trabalhava em uma prefeitura e a psicóloga da prefeitura, muito gente fina, muito querida, uma senhora já, e ela chegou para mim e disse assim: Olha, eu acho muito complicado essa coisa de alimentos, porque tudo sobra para a mulher, né? Para a mulher. E ela questionando essa situação porque a filha dela se encontrava numa situação dessa. Tinha engravidado e depois da gestação o cara simplesmente abandonou e tal. E acabava sendo muito penoso e difícil buscar essas coisas. Tudo reclamava, enfim, era um porre. Mas qual é o ponto, gente? Quando a gente para analisar uma circunstância de gravidez, é, na metade do século XX, acho que tínhamos uma realidade. Hoje em dia, todo mundo sabe como que engravida, né? Acho que, pelo menos na nossa região, não estou falando aí de criança, mas gente adulta, maior de idade, todo mundo sabe o que tem que fazer para engravidar. E aí, assim, aí engravida e depois fica com esse tipo de conversa. Eu não estou dizendo que não é errado, mas vai fazer o quê? É claro que sobra tudo para a mulher. Eu não estou falando nem que é certo. É ela que vai carregar a criança na barriga, é ela que vai ter o corpo modificado. E vocês, meninas, sabem disso. Vocês sabem disso. É, então, também é complicado essa circunstância de questionar algumas coisas que são meio óbvias, sabe? Sobra mesmo, infelizmente. Acho isso um absurdo? Acho que é uma sacanagem o que muitos homens fazem, de abandono. Acho que esses caras são péssimos, que eles não deveriam nunca ter filhos, porque são grandes pilantras. E aí você pode colocar todos os nomes possíveis sobre eles, ok, mas quando a gente se relaciona com alguém, eu tenho que também entender quais riscos eu estou sofrendo, né? E justamente sabendo que se der problema vai sobrar para mim, alguns cuidados eu preciso tomar, né? E já passou também da hora de você ficar acreditando em romancinho de crepúsculo, né? De achar que a prova de amor é fazer grandes peripécias sexuais. Ah, por favor, né? O cara vier com um papinho desse, você me ama, faça isso, aí você tem que mandar o cara pra puta que pariu. Porque o cara tem que ser muito babaca e você também tem que ser muito sonso para acreditar num negócio desse. Então, também acho que tem algumas coisas que a gente precisa ser um pouco mais realistas, sabe? Mas vamos lá. Tudo bem condenatório e constitutivo? Alguma dúvida até aqui? Márcio, tudo certo, Márcio? Ô, professor, tudo beleza, hein? Gostei desse final aí que o senhor falou, viu?
Tem que pensar na matéria, jovenzinho, tem que pensar na matéria. Não, mas é relativo à matéria também, professor. A emoção tem que ficar meio de lado, né? A Sim, razão sim. tem que comandar. Professor, Oi, Pietra. uma pergunta. Então, os constitutivas seria mais ou menos constituir uma nova realidade, resumindo assim, é basicamente isso? Basicamente, eu tenho uma circunstância de transformação, né, em que Ok. havia uma situação e eu acabo mudando essa relação, mudando essa situação. Ok, então, obrigada. Nada. Professor, você só Oi. volta, por favor, rapidinho naquela parte da sentença, da diferença da condenatória para a constitutiva, que a constitutiva ela não depende da, O cumprimento de da... sentença. Isso, volta essa Tá. parte, por Aham, gentileza. claro. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que lembrar, entender o que é essa fase de cumprimento de sentença. Então, nós vamos ter momentos em que haverá uma decisão, em que o conteúdo dessa decisão, ele tem a sua importância, tem o seu valor, mas ele não se transforma naquilo que a pessoa está buscando. Então, eu preciso fazer essa fase de cumprimento de sentença, para efetivamente colocar as mãos naquilo que me foi reconhecido por direito. Então, para isso que serve o cumprimento de sentença, para dar para a parte que ganhou aquilo que ela ganhou. Simples assim. As ações condenatórias, se o perdedor não cumprir espontaneamente, livremente, né, a obrigação, eu vou precisar dessa fase de cumprimento de sentença, para que ele me pague, para que ele faça o que o juiz determinou que ele faça, para que ele me entregue alguma coisa, sabe? Eu vou precisar disso. Nas constitutivas, quando a decisão do juiz transitar em julgado, que é quando ela se torna definitiva, né? Aí, nesses casos, eu não preciso dessa fase de cumprimento de sentença, porque a própria decisão ela já é transformadora por si só. Então, eu consigo pegar essa decisão e essa decisão já vale, ela já vai produzir os efeitos esperados. Entendeu? Foi a Ariane que perguntou? Foi, professor, agora eu entendi. Era isso mesmo, obrigada. Nada, imagina, vai perguntando mesmo. A Professor, terceira... Oi, Jonas. então o prazo inicial que o juiz me dá para pagar ou fazer algo não é a fase de cumprimento de sentença. Então, Fase... vai depender do tipo de processo, Jonas. Se for uma ação de execução, que vocês vão estudar mais para frente, nas ações de execução, o juiz já intima para pagar. O cumprimento de sentença é um tipo de ação de execução, só que a gente chama de execução de título judicial. A sentença transitada em julgado é um título judicial. Aí isso já é uma fase de execução, já é um momento de cumprimento de sentença e tal. Agora, quando é uma ação de conhecimento, uma ação que busca uma indenização, que cobra um valor, o juiz não vai intimar para pagar logo de cara. O juiz, ele primeiro cita o réu para o réu contestar, para ele participar de audiência, tem todo um processo até o juiz reconhecer que o réu deve. Aí o juiz reconheceu que o réu deve, aí ele vai intimar o réu para ele cumprir espontaneamente a obrigação. Se ele cumpriu, ok. Se ele não cumpriu, aí eu vou para esse momento do cumprimento. Não sei se eu respondi, Jonathan. Sim, entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Terceira modalidade é a ação declaratória. A declaratória é a mais simples de todas, né? Então, as demandas declaratórias, elas atestam situações. Como elas atestam situações como elas são. São demandas de mera certificação. Então, ações declaratórias são ações extremamente simples em que eu quero registrar as coisas como elas são, sabe? Um exemplo que o judiciário aceita, né, reconhece ações declaratórias, são as demandas para interpretar cláusula contratual. Preste atenção. Então, imagine que você
tem lá um contrato, e esse contrato ele é enorme e ele precisa ser interpretado. Importante, preste atenção. Eu não quero invalidar o contrato, eu não quero que o contrato deixe de existir, nada disso. Eu só quero que o juiz me diga qual é a forma de interpretar aquela cláusula, porque ela foi mal redigida, ela está confusa. Então, o que eu busco é um esclarecimento de como interpretar aquela cláusula contratual. O juiz, ao julgar a ação, ele vai me dizer: a cláusula tal do contrato deve ser interpretada assim. Então, ele está me dizendo como que as coisas são, devem ser. Isso é uma ação declaratória. Não estou mudando nada, não estou invalidando nada e não estou condenando ninguém a fazer nada. Eu só quero entender como que tem que ser conduzida aquela situação. Isso é uma ação declaratória. Agora, diferente seria se eu ingressasse com uma ação pedindo para o juiz invalidar cláusula contratual. Porque eu acho que aquela cláusula é nula, né? Você estuda em direito do consumidor as cláusulas abusivas, é o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. As cláusulas consideradas abusivas no Código de Defesa do Consumidor, elas são nulas. Então, eu verifiquei ali uma cláusula abusiva, e aí eu ingresso com uma ação para anular tudo que for abusivo naquele contrato. Aí tem natureza constitutiva, porque nesse caso, eu tinha uma cláusula que era válida até então, que eu quero invalidar. Eu estou mudando a realidade. Agora, se eu quero só entender como interpretar a cláusula, isso é declaratória. Então, juiz, declare, diga para mim como interpretar essa cláusula. Tá? Então, essa é uma circunstância de demanda declaratória. Um outro exemplo que a gente pode pensar em ação declaratória, e aqui fica fácil porque o próprio nome diz, né? É a ADC, ou ADCOM, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Tirando o fato de que o D é de declaratória, por que ela é realmente uma ação declaratória? Pensa comigo, você estudou, né, em direito constitucional o chamado controle de constitucionalidade. E aí você tem a ação, entre as ações de controle, você tem a ação declaratória de constitucionalidade. Para que serve a ADC? A ADC serve para dizer que a norma é constitucional. Então, o objetivo da ADC é que o STF julgue procedente para declarar que a norma que ele está analisando é realmente constitucional. Qual é o problema disso, né, meus caros? É que toda lei possui sobre si presunção de constitucionalidade. Então, sobre todas as leis existentes no nosso país, a gente presume que são constitucionais. Todas nós presumimos que são constitucionais. Por quê? Porque existe uma comissão dentro do Legislativo, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E essa comissão serve exatamente para dizer se aquele projeto de lei ele respeita a Constituição. E aí, se o projeto de lei respeitar a Constituição, na visão da comissão, esse projeto segue para votação. Do contrário, ele é morto ali, logo no início. Então, toda lei publicada, promulgada e publicada, todas, elas passaram pela Comissão de Constituição e Justiça e foram aprovadas. Justamente por terem passado pela Comissão de Constituição e Justiça, que se presume que elas são constitucionais. Então, note o que a ADC faz. A ação declaratória de constitucionalidade pega uma lei que se presume constitucional, porque sobre todas as leis eu presumo que são constitucionais, que são de acordo com a Constituição, e eu digo que elas são efetivamente, que ela é efetivamente constitucional. Note, o que eu fiz? Eu só afirmei aquilo que ela já era. Isso é tipicamente declaratório. Eu não transformei nada e muito menos condenei alguém a alguma coisa. Eu só disse que uma coisa é aquilo que ela sempre foi, que sempre se reconheceu que ela era. Quando a gente entende isso, a gente para pensar, mas então, para que existe a ADC? Se a lei já era constitucional, por que eu preciso de uma ação para dizer que ela é realmente constitucional? Não parece uma grande besteira? Na verdade, a ADC ela tem lugar, meus caros, quando eu estou em uma circunstância de insegurança jurídica.
Como assim segurança jurídica? Eu tenho juízes dizendo que ela é constitucional, aquela lei, e juízes dizendo que não é. E aí há uma grande confusão, um grande quebra-pau dentro do judiciário com juízes com posições diferentes. Aí vem o STF para, de uma vez por todas, acabar com essa confusão, dizendo, ó, a lei tal, ela é sim constitucional e ninguém vai poder falar diferente disso. É para isso que serve a ADC, para resolver uma situação de conflito, de confusão, de entendimento dos juízes, sabe? Mas é uma ação tipicamente declaratória, porque eu estou declarando algo que é sem modificar nada, sem transformar coisa alguma. Entendeu a declaratória? Pergunte aí. Ou me responde, né, criatura? Entendeu aí? E o Bruno se manifestou. Everton, entendeu? Mauro? Isso mesmo, Cristiane. Seu Mauro, tudo certo? Tudo. A câmera está pegando na testa do senhor. Aí eu não consigo enxergar. Ótimo, agora muito bem. Estou com o computador, não estou no celular. Ah, sim. Meus queridos, menos de um minuto seremos derrubados. Voltamos amanhã, não, semana que vem. Voltamos semana que vem. Isso mesmo. Qualquer coisa, manda pergunta, tá? Beijos e abraços. Amanhã nós não nos vemos, então. Excelente final de semana. Se cuidem, fiquem com Deus. Juízo, principalmente nesse momento tão complicado. Tchau, gente. Valeu, Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Falou.